Sejam todos bem-vindos para mais esse dia de adoração e vamos ter essa comunhão na palavra. Nós vamos ler hoje a parábola do semeador, mas vamos compará-la com alguns outros conceitos, talvez um pouco inusitados. Em março de 2016 eu fiz uma pregação, uma mensagem para a igreja falando sobre 4 tipos de personalidades. Citando Platão, citando Galeno e outros filósofos modernos, fiz uma comparação aqui com a parábola do semeador. Esse paralelo, porque nós temos aqui 4 tipos de pessoas, E os platonistas, os filósofos, eles também dividem a sociedade em 4 tipos de pessoas. Aqui nós vamos ler Mateus capítulo 13, versículos do 3 em diante. Mateus 13 diz assim: E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós sabemos que um dos tipos de personalidade humana são aquelas pessoas do tipo fleumático ou racional, estritamente racional, chamado de cabeça dura. É o comparado ao solo duro aqui nessa passagem, onde a semente da palavra de Deus não penetra. Mas os outros 3 se referem àqueles em cujos corações a palavra de Deus germinou. E comparei com 3 tipos de personalidades, então, como se no reino de Deus, na igreja, encontrássemos esses 3 tipos de cristãos que se alternassem no meio da comunidade. Às vezes, os mesmos cristãos experimentam fases da sua vida que se identificam com uma ou com outra dessas classificações que eu mesmo defini e criei aqui, que seriam: primeiro, o covarde; segundo, o conformado; e terceiro, o corajoso. E eu vou explicar. Exemplos de cristãos assim existem por todo o Evangelho, por toda a Bíblia. Você vê cristãos que acabaram se mostrando covardes, conformados ou corajosos. Os covardes são aqueles que não têm ou não estão com suas raízes fincadas profundamente em solo fértil. Crescer em meio ao solo rochoso, não tendo raízes em si mesmo. Lhe chegando a angústia ou a perseguição, no momento da dificuldade, da provação, ele se escandaliza. Me lembro os apóstolos naquele dia em que, num barquinho, no meio a uma tempestade, enquanto Jesus dormia, se escandalizaram. Ficou difícil? O calo apertou? Entra em pânico, foge, grita, murmura, abandona o barco, se escandaliza. Esse é o cristão covarde, não produz fruto. Os conformados, ou também podiam chamar de confortáveis, são aqueles que cresceram em meio aos espinhos, têm aparência de espiritualidade, mas estão confortáveis, acostumados com as mordomias do mundo, as fascinações das riquezas, têm talento, têm potencial, mas seduzidos por tudo aquilo que é passageiro e temporal, se esquecem do que é eterno e fracassam. Na verdade, me ocorre agora como exemplo Ananias e Safira. Vocês se lembram deles?
venderam suas propriedades, doaram à igreja o valor da terra e depois mentiram a Pedro e aos demais apóstolos, omitindo uma parte. Ninguém obrigou eles a vender, ninguém pediu eles para vender, fizeram isso espontaneamente, mas depois mentiram e acabaram morrendo. O jovem rico que queria ser perfeito, mas tinha um amor enorme a seu dinheiro e não era capaz de abrir mão dele. Esse é o cristão conformado, esse é o cristão confortável, não quer sair da sua zona de conforto. A sedução das riquezas o sufoca e ele não produz fruto. Mas existe um terceiro tipo, que é o corajoso. É aquele que ouve a palavra e a compreende. A palavra de Cristo encontrou eco no coração fértil desse cristão. Aqueles que são verdadeiramente transformados. Esta planta germinada no coração dele frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Você já se perguntou por que disso? Sabe, porque seria isso, produzir a 100, a 60, a 30. Deus abençoa de tal forma os cristãos corajosos, eles frutificam tanto para suprir a deficiência dos outros cristãos, aqueles que estão numa fase covarde ou confortável, conformada. A igreja é composta de uma mescla de cristãos covardes, conformados e corajosos. Uma vez que a nossa própria fé oscila, nós mesmos podemos alternar fases onde estamos mais covardes ou mais conformados, mornos até, ou fases em que estamos com a nossa fé elevada e nos tornamos cristãos corajosos. Quero ler o exemplo de cristãos corajosos para vocês. Quero ler o exemplo de Pedro e João, que está lá no livro de Atos, capítulo 4, no versículo 29. Atos 4, 29, a gente vê que Pedro e João foram presos por terem curado um coxo, uma pessoa paralítica que estava ali na porta do templo pedindo esmolas. E por estarem pregando no templo, em nome de Jesus, os sacerdotes o prenderam, juntamente com os saduceus. Eles estavam falando sobre a ressurreição, os saduceus não criam na ressurreição. Prenderam os dois apóstolos. Mas, temendo o povo, que estava em grande euforia por causa daquele que havia sido curado, não tendo também do que o acusarem exatamente, acabaram liberando Pedro e João. E eles retomaram a pregação. Voltaram para o ministério, mas antes eles oraram junto com a congregação. E é isso que eu gostaria que vocês lessem comigo. Está lá no livro de Atos, capítulo 4, a partir do versículo 29. Do 29 ao 31. Nós lemos assim a oração deles, da congregação. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Os apóstolos todos, juntos, retomaram corajosamente e com mais ousadia a pregação do Evangelho. E sabe por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo, eles estavam cheios de fé, eles estavam encorajados por Deus, eles oraram, se uniram. Você sabe que a união faz a força, não é assim? Agora, esta união com a união de Deus torna todos nós muito mais poderosos. Foram presos novamente. Isso que acontece aqui. Pregaram, anunciaram, curaram um monte de pessoas, fizeram muitos milagres. No capítulo 5 a gente vê de Atos sobre isso.
e acabaram sendo presos novamente. Dessa vez, todos os apóstolos foram presos. Só que dessa vez foram ameaçados, intimados a não pregarem no nome de Jesus, mas também foram açoitados, espancados. Além de presos, foram açoitados, chicoteados, para que não falassem no nome de Jesus. E o que eles fizeram? Eles, leia comigo, em Atos 5, capítulo 5, versículo 40. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. Eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome, o nome de Jesus. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Esse foi o resultado. Os cristãos do primeiro século, da igreja primitiva, eram cristãos de coragem, na sua imensa maioria, de coragem, de ousadia, de intrepidez, e isso fez com que o evangelho chegasse até nós nos dias de hoje. Eles tinham intrepidez para anunciar a palavra, falar de Jesus para as pessoas, dar seu testemunho do Cristo ressurreto, as boas novas do Evangelho. As pessoas por aí estão sedentas para ouvir essas histórias e conhecer a salvação que há em Cristo. Eles também estavam com coragem para compartilhar tudo o que eles tinham. Isso exige coragem, acreditar que Deus provê tudo, mas é nossa responsabilidade acolher o necessitado e o aflito. É nossa responsabilidade socorrer aquele que precisa que alguém lhe estenda a mão. É responsabilidade da igreja e para isso é preciso coragem, acudir, repartir nossas bênçãos e os nossos bens. E eles tiveram coragem para servir confiantemente a causa do Evangelho. Confiando na graça, no poder e no amor de Deus, deixa eu te dizer, eles tiveram coragem para fazer tudo isso, fazer esta obra acontecer. E você vê que a igreja ia crescendo, e pessoas iam sendo acrescentadas. E 2000 anos depois, nós estamos na graça, graças à ação desses irmãos corajosos que ao longo desses 2000 anos têm feito a mesma coisa. Eu digo, é preciso coragem para ouvir o que a tua própria fé te diz. Nós precisamos de coragem para reconhecer o que a nossa fé nos diz para fazer. Coragem para agir conforme o Espírito Santo lhe tem chamado para fazer. Eu sei, tempos de pandemia aterrorizam, mas Jesus é conosco. Tempos de dor, desemprego, dificuldade estão se aproximando, um horizonte ameaçador. Mas quando Jesus foi ameaçado por Pilatos, pressionado, ele respondeu, isso está lá em João 18:36, o meu reino não é deste mundo. Pilatos ali pressionando Jesus, você é rei, você quer ser rei? E Jesus diz, o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é daqui. Precisamos ter essa coragem, precisamos carregar na mente esta certeza de que nós somos estrangeiros aqui neste mundo. Precisamos acreditar confiadamente nisto, lembrando sempre das palavras de Jesus. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sejam corajosos, frutifiquem, anunciem, compartilhem, sirvam. Essa coragem de anunciar a palavra, compartilhar tudo que você tem recebido de Deus, servir o propósito do Evangelho, isso exige coragem e é nossa responsabilidade agir assim, principalmente no meio de uma tempestade como essa que o planeta está vivendo.
Nós temos que nos levantar e levar a palavra de esperança, a palavra de fé, o encorajamento. Não foque na tempestade. Desvie os olhos, tire os olhos da tempestade. Quando Pedro olhou para as ondas do mar, ele teve medo e afundou. Fixe seus olhos em Jesus. Nós vamos sair desta. Tenha uma semana abençoada. Que Deus lhe conceda uma semana muito abençoada em Jesus Cristo, nosso Senhor. Fique na paz.